Para o vereador Leandro Portugal, pelo tempo de 6 minutos. Vereadora Thalíria agora, seria? Não. Não? Vereador Leandro. Boa noite a todos. Faço uma saudação aqui aos meus colegas vereadores, secretário de Urbanismo Renato Barandier, subsecretário de Meio Ambiente Gabriel. Saudar também a todos os presentes aqui hoje e os que também estiveram presentes nas diversas audiências públicas que realizamos. Quero parabenizar aqui também de público o presidente da Comissão de Urbanismo, Atratino, e o presidente da Comissão de Meio Ambiente, Bruno Lessa, da qual eu me orgulho em fazer parte, pelo excelente trabalho que desempenharam até agora. E não poderia deixar de parabenizar também o Executivo Municipal, porque teve a coragem de enfrentar esse desafio histórico na discussão do plano diretor, em especial cumprindo o regimento do Estatuto da Cidade, no seu artigo 40, parágrafo 4º, inciso 1º, que dispõe a gestão participativa e democrática das pessoas, da população, principalmente nas audiências públicas. E aí, num passado muito distante, não muito distante na América Latina, em 30 anos atrás, quando a gente falava em cidades, nós falávamos tão somente na garantia das necessidades mínimas de sobrevivência. E de lá para cá, nós avançamos muito, a despeito de muitas coisas que ainda temos que avançar, mas a pergunta que nós fazemos hoje é qual o modelo de cidade que queremos para desenvolver o nosso pleno potencial para sermos felizes. E eu creio que o nosso grande desafio na discussão do plano diretor seja equacionar o crescimento da cidade com o seu desenvolvimento pleno e sustentável. E para entender também esse plano, a gente tem que entender um pouco como a nossa cidade foi desenvolvendo. Porque as pessoas com mais idade aqui vão lembrar, antigamente se queria morar no centro, no eixo central na cidade, perto dos bondes aqui em Niterói. E como a partir da década de 70 em especial, com o modelo rodoviarista, de certa forma a cidade foi se transformando. As pessoas foram querendo morar cada vez mais distantes, com uma falsa premissa de que teriam uma melhor qualidade de vida. Minha família foi uma delas, a gente sempre morou no final da Avenida Central, isso ali na região oceânica e na região de Pendotiba. E eu reputo esse planejamento de décadas um planejamento que foi equivocado, porque ao contrário do que as pessoas pensavam, nós estamos cada vez mais reféns, né, do automóvel, de engarrafamentos intermináveis, de uma poluição, de pressão sobre áreas verdes, a despeito da gente ainda ter conseguido manter a nossa cidade com 50% do nosso território ambientalmente protegido. E sem falar que no custo do investimento do Estado, que é muito maior levar investimento a essas áreas mais distantes do centro do que, né, na região central. O custo é de 7 vezes maior. E a curiosidade também desse planejamento que eu reputo equivocado é que ele fez com que as pessoas também ficassem cada vez mais segregadas no acesso a parques, à praça, nas atividades esportivas e culturais da cidade, nos transportes públicos de massa. Então, quando a gente lê atentamente o plano diretor, nas suas diretrizes lançadas, a gente percebe que ele procura muitas vezes resgatar um pouco desses valores. É a gente entender a cidade como um conjunto, né, de macro-regiões que são diferentes e precisam igualmente de tratamento diferente para os seus problemas. A gente entender que a região central, que todos nós aqui frequentamos, é uma região fértil em oportunidades, mas que está absolutamente degradada, precisando de uma requalificação urgente. A gente precisa fazer que a região central tenhamos mais unidades habitacionais e mais comércio, até para nós utilizarmos o Instituto da outorga onerosa, né, numa riqueza compartilhada, em contrapartida para a cidade. Né? E a gente precisa entender como que nós vamos então gerar esse crescimento para a região central. Por exemplo, controlando o adensamento de regiões muito populosas, como a Zona Norte, bairros como Fonseca, como Barreto, praias da Bahia, Icaraí, São Francisco, Santa Rosa, Engá, que são regiões que estão absolutamente adensadas, com muita população, né, e sofrem problema crônico, né, de mobilidade urbana. Então, a região oceânica e a região da Grande Pendotiba, ao contrário dessas primeiras, diferentes, são regiões de tecido urbano recente, né, e que precisam da força do Estado para investir pesado em investimento de infraestrutura e mobilidade, como bem o município vem tentando fazer. Né? Porque não sejamos ingênuos, meus amigos. A cidade vai crescer também para essas regiões. Né? E ao contrário do que alguns pensam, a cidade não cresce tanto assim. Da década de 70 para os dias de hoje, nós crescemos tão somente 50%. Isso é taxa de crescimento de cidade europeia.
Talvez um dado que as pessoas não saibam, se a gente considerar o crescimento da região oceânica nos últimos anos, 73% desse crescimento foi oriundo dos próprios moradores de Niterói. Porque as pessoas vão tendo filhos e ninguém nasce por decreto. 73% desse crescimento, 20% foram dos moradores de Caraí, 6% de Pendotiba e assim por diante. Então, a gente precisa definir o critério de espaço, porque recurso valioso que uma cidade pode ter é seu espaço, a sua dimensão. Isso é imutável. Niterói tem 133 quilômetros quadrados. Isso não vai mudar. Nós precisamos definir, dentro desse espaço, qual é o planejamento que queremos. Vai ser aquele planejamento antigo, que não deu certo? Sabe, a gente precisa defender, óbvio que nós precisamos defender os espaços sensíveis da cidade. Eu estou vendo aqui meu amigo Sidney defendendo os interesses de Várzea das Moças, uma área sensível. O Daniel lá defendendo os interesses de Várzea, a proteção das nossas lagoas, Itaipu, Piratininga, o miolo de São Francisco, entre tantas outras áreas. Mas a gente também precisa defender a expansão, porque a cidade vai crescer. E nós temos que crescer de maneira ordenada e planejada, para não cometermos o equívoco que cometemos por décadas. Precisamos definir também os espaços para circulação da cidade, que são tão importantes quanto. Qual o critério que queremos definir para o uso dos transportes públicos, para o uso do carro, revermos um pouco esse conceito do uso do carro, esse conceito famigerado, investir mais em bicicleta, em quem anda a pé. E são critérios mais políticos do que propriamente critérios técnicos. E, portanto, demandam a participação, quase como uma participação artística coletiva de todos nós. E agora chegou o momento de nós, vereadores, nos debruçarmos sobre essas discussões aqui na Câmara, votarmos o plano e aí sim partimos para a discussão dos planos setoriais e acessórios que também vão nortear esse plano. E, cumprindo aqui quase o meu horário, eu queria agradecer a participação de todos e obrigado por vocês fazerem parte dessa história. Muito obrigado. Antes de convidar a vereadora Talíria para fazer uso da palavra, agradecer ao vereador Leandro Portugal por respeito ao tempo. Muito obrigado. Como? Não, foi direta. Foi direta. Não foi para mim, não, né? Foi pro não, imagino. Boa noite a todo mundo que resistiu aí até essa hora. Acho que chegamos aí na última audiência de uma série de audiências. E acho que eu queria trazer uma fala aqui hoje. Cada audiência tem trazido elementos específicos das regiões que a gente trata. Mas acho que como é a última, que é um fechamento que se encerra mesmo que modelo de cidade a gente quer. Eu acho que a gente tem muita divergência sobre o modelo de cidade que a gente quer. E antes de avançar nisso, eu acho que a gente tem que tratar das nossas divergências, de que cidade falamos. Porque a resposta a essa cidade tem que partir de um diagnóstico de que cidade falamos. E é uma cidade profundamente desigual, é uma cidade que, embora tenha um índice de desenvolvimento humano elevadíssimo, isso esconde uma desigualdade profunda entre ricos e pobres. É uma cidade que, na verdade, não precisa construir mais, porque a gente tem uma série de prédios vazios, públicos e privados, que deveriam servir, e o plano diretor podia dar essas diretrizes para habitação de interesse social, por exemplo. Enfim, é uma cidade que carrega profundas desigualdades. É uma cidade que ainda não tem o conjunto dos seus moradores distribuídos nos seus territórios com acesso a esgoto. Lazareto tem esgoto a céu aberto, por exemplo. Bem, partindo deste diagnóstico de uma cidade que tem essa desigualdade escondida por detrás desse alto índice de desenvolvimento humano e também de um elevado orçamento que cresce, eu acho que a gente tem algumas questões para discutir. A primeira, eu queria trazer 3 questões, brevemente, eu sei que todo mundo está cansado. A primeira fala-se na questão do espraiamento. Do espraiamento, do crescimento horizontal, como principal problema para se resolver em Niterói. E aí, eu acho que está muito nítido, tanto pelo modelo de cidade que a gente, nossa bancada aqui defende, tanto pelo que a população quer e disse isso nas diferentes audiências, que a solução para esse que é entendido pelo Poder Executivo como principal problema não é verticalizar. Esse é um primeiro ponto. Resolver o tal problema do espraiamento. A população não quer que a gente amplie a verticalização. Como, por exemplo, a gente está vendo o que é hoje Caraí, Jardim Caraí, Santa Rosa. Na verdade, isso não é uma resposta a esse espraiamento. Isso é uma resposta pro mercado. Mais prédio, mais shopping. Isso, inclusive,
vai fazer o quê? Encarece o preço da terra, encarece o preço do solo, que já era parte, inclusive, do diagnóstico do plano diretor, o diagnóstico de que o solo está caro e escasso. Então, esse é um primeiro elemento. Não é a solução que foi dita e desejada no conjunto integral das audiências públicas. E, sinceramente, a fala da DEME aqui e dos construtores não é a fala da maioria da população. Não é. E o poder público precisa ouvir a maioria da população e propor coisas a partir desta maioria para interesse público e não interesse privado. Seguindo aqui, quando a população, especialmente região oceânica, que não quer se tornar a nova Barra, isso já foi dito, que está no bojo da transoceânica, que tem um monte de problema que eu não quero entrar aqui, região oceânica, Pendotiba e, em outra medida, na ideia de revitalização da área central, na verdade, já a suposta resposta para essas áreas mostra que há uma proposta de descaracterizar essa área que não é o desejo de quem mora. Por exemplo, você fala, o Leandro trouxe aqui a questão da revitalização da área central, que também parece uma ideia de um espaço para expansão do mercado. O único empreendimento que hoje, se eu não me engano, do bojo da UC, é o tal do shopping, que a outorga onerosa desse shopping é para ampliar a Marquês de Paraná, que é uma demanda antiga, mas que na verdade é uma solução falsa, porque se vai ter um shopping ali, vai ter mais circulação de veículo. Vamos combinar, gente. E se vai ter mais circulação de veículo, é ampliar para quê? É manter um problema. Enquanto isso, a chácara, a área ali atrás do shopping, continua com casos de pau a pique. Continua sem esgoto. Então, para quem é a contrapartida também, é para essas construções que a população não quer. Uma segunda questão que eu queria trazer aqui é sobre o problema da moradia. Acho que parte-se muito, fala de vamos construir, vamos construir, vamos construir. E esquece o que é dizer que a gente quer moradia digna. Moradia digna não é casa para morar, simplesmente. A gente tem 20% da população morando em assentamentos precários na cidade. E a gente não discute, por exemplo, o que fazer com os prédios vazios, com os terrenos vazios da área central, como, por exemplo, terrenos também, áreas já ocupadas e prédios ocupados como Mão à África, que está representado aqui, que precisa ter regularização fundiária. Isso tem que ser prioridade desse município. E, na minha opinião, a gente está caminhando para manter relações. E aí é uma decisão política. Não vou dizer que isso é ilegítimo. E aí eu não estou concordando com uma priorização com o setor imobiliário, mas é uma decisão que tem que estar nítida do poder público de priorizar essas relações. E para caminhar, tem 8 segundos, para caminhar, para terminar, tem um terceiro elemento que eu acho fundamental e acho que a gente tem que deixar nítida as contradições, que é que política ambiental a gente quer para a cidade. Todo mundo quer uma cidade sustentável, uma cidade, né, que dê atenção ao seu meio ambiente. Mas primeiro que meio ambiente também é formado por pessoas. Não dá para separar ser humano da natureza. Não há descolamento entre ser humano e natureza. E me parece que às vezes a política ambiental é usada para terminar, é usada para manter uma política pública que não é, que a gente concorda, para os setores empresariais. E isso pode ficar evidente nas contradições que estão no bojo das políticas tocadas hoje. Como pode tirar a área do Morro da Viração, da Parnite, e dizer que construir um shopping com um verde em cima é sustentabilidade? Como pode não estar a Lagoa de Itaipu demarcada em área de proteção permanente e numa área que, por exemplo, tem pescadores artesanais, numa área, por exemplo, que tem já uma trajetória, que são esses pescadores que protegem essa área, por exemplo, não tem política prevista para os pescadores e marisqueiras do Lazareto. Então, eu acho que é uma série de contradições. Eu trouxe aqui questões para além do plano diretor, sei disso, mas acho que a gente precisa discutir
neste momento, que cidade a gente quer. E sem dúvida, não há conciliação, Bruno, na minha opinião, entre você construir mais, verticalizar, com você querer uma cidade que amplie, por exemplo, moradia popular. Para mim não é conciliação, a gente precisa tomar partido, e a gente está deixando nítido aqui, entendendo a legítima escolha da prefeita, mas sem dúvida não é a que a gente acha para enfrentar um diagnóstico de uma cidade profundamente desigual. Obrigado, senhora vereadora. Com a palavra o vereador Pipico. Bom, em primeiro lugar, boa noite a todos e todas, né? Boa noite. Quero parabenizar muito ao vereador Atuatino, ao vereador Bruno Lessa, pela condução desse processo, um amplo processo de discussão, e cada vez que a gente participa, né, a gente percebe ainda, de uma certa maneira, a carência das pessoas de mais discussão e de mais discussão, mas eu não tenho dúvida nenhuma que esse processo foi um processo amplo, onde mais de 1000 pessoas participaram das audiências públicas, e espero que em outros momentos a gente possa cada vez mais ter mais gente participando e colaborando. Eu queria responder algumas coisas aqui, até falei com o Paulo, eu queria muitas vezes vir aqui, me colocar como vereador, no sentido de ouvir, né, porque esse hoje é a nossa maior função aqui, é ouvir a demanda de vocês, mais do que falar. Mas, na verdade, tem algumas coisas que são ditas que eu acho que a gente precisa responder. E aí, né, eu faço questão... A questão sobre a habitação. A gente tem, nesses 4 anos de governo do prefeito Rodrigo, cerca de 4.000 casas contratadas. O vereador Atuatino foi secretário de habitação, tem domínio disso, das quais 1.000 já foram entregues, 1.500 vão ser entregues até dezembro de 2018, e eu estou colocando isso para dizer o seguinte: a gente vive num município que até bem pouco tempo se tinha uma lógica de se não construir casa popular em Niterói, porque isso atraía pobre, como se a gente não tivesse no município, né, uma demanda reprimida. Aí teve uma pessoa que me antecedeu aqui, algumas falas, acho que foi a amiga que falou sobre a questão do déficit de moradia, né? Pelo PLIS de 2012, a gente tem cerca de 15.000 de déficit de moradia popular, e a gente está procurando, de uma certa maneira, dar essa resposta, e nesses 4 anos a gente tem... Professora Regina, pode falar, eu não vou pedir para a senhora ser vereadora para discutir comigo aqui não, pode ficar à vontade. Diferente do Paulo, que foi indelicado com o companheiro ali, e até porque a gente já teve essa outra discussão, você não aqui hoje, na audiência pública, nem você e nem ninguém precisa ser vereador para falar. Precisa ser respeitado, como qualquer um que participou aqui, gostando ou não do que se está ouvindo. E às vezes as pessoas acham que é bom, e eu quero parabenizar, inclusive, a organização de vocês, em trazer as pessoas que pensam como vocês, que defendem a proposta de vocês, como vocês fizeram hoje. E isso incomoda, porque as pessoas estão acostumadas a tomar conta do microfone, falar a noite toda e só ouvir o que interessa, o que eles querem ouvir. Então, quando a gente consegue, quando tem o contraditório, muitas vezes o contraditório incomoda. Eu, como não tenho problema de ouvir o contraditório, né, deputado Flávio Serafim, por exemplo, que, como a Thalíria colocou aqui, com muita propriedade, a visão de cidade que a bancada do PSOL tem, de fato é diferente. Foi derrotada nas últimas 2 eleições, mas é diferente, né, porque a população não optou por esse modelo de cidade. Não foi esse modelo de cidade que a população optou, né? E acho que foi num processo democrático. Eu queria só que fosse garantido os meus minutos. Olha, eu queria seguir com a nossa... Os vereadores falaram, não foram interpelados, eu gostaria que eu continuasse da mesma maneira, por favor. Por favor, vereador Pipico. Obrigado, Tatiana. A outra coisa, teve uma fala no início aqui sobre o SAPê. No início do governo do Rodrigo, o maior fantasma que tinha, sobretudo para aquela região, era um projeto habitacional de 5.000 casas para serem construídas lá no SAPê.
E uma das primeiras medidas do prefeito Rodrigo foi extinguir esse projeto. Eu não vi ninguém do SAPê aqui falando disso ou reconhecendo isso, que seria para o SAPê e para aquela região, assim, uma coisa muito ruim. Como também não vi ninguém dizendo do médico de família que foi inaugurado no SAPê, da escola Vinícius de Moraes que foi inaugurada no SAPê, né? Não vi ninguém dizendo. Então, acho que é importante a gente apontar as dificuldades, apontar os erros, apontar o que a gente tem de demanda, mas é importante reconhecer também o que é feito. O problema é que é difícil a gente reconhecer o que é feito quando isso não nos agrada. Então, eu só caminhando para concluir, Tratino, em relação à questão de Várzea das Moças, né, eu quero aqui, vou sempre dialogar, fico feliz de ver várias pessoas hoje defendendo, falando sobre Várzea das Moças, né? Porque eu sou oriundo daquela região, há 46 anos eu vivo naquela região, Rio do Ouro, Várzea das Moças, ali eu tive meus filhos, minha família, meus pais, meus irmãos, todos são dali, e com essa preocupação, a gente já buscou entendimento com o governo, no sentido de garantir que não se tenha nenhum empreendimento em Várzea das Moças que ultrapasse, né, que seja nesse volume de 600 unidades, de 1.000 unidades, como estava se propondo. O prefeito já assumiu o compromisso e abriu o diálogo nesse sentido, se comprometeu que não vai ter esse tipo de empreendimento, e a gente vem discutindo uma parcela significativa daquela população nesse sentido. E as pessoas participam da discussão, né, escutam, observam e chegam aqui, fingem que não participaram e tomam uma outra postura, falam de uma outra maneira. Então a gente quer poder, de fato, colocar e clarear um pouco as coisas, porque é importante que a gente tenha, consiga enxergar os dois lados da moeda. E eu não tenho problema nenhum da manhã a gente continuar essa discussão não, Paulo. Você pode ficar à vontade. Né? Eu acho o seguinte, eu acho que a gente, há mais de 15 anos, a gente na cidade, a gente discute a necessidade de se revisar o plano diretor. E aí eu vejo algumas pessoas colocarem aqui, mas no plano atual a coisa é desta maneira. Mas então não precisa revisar, se mantém o plano atual. A gente está fazendo essa discussão exatamente para que se revise o plano diretor. E ele vai se revisar, não adianta, Paulo, você de chegar aqui e dizer, e gritar no microfone, que isso não vai ser feito, que isso não depende de você sozinho. Nada. Você tem essa mania de achar que você assusta alguém se colocando dessa forma. Você não assusta ninguém aqui, você sabe disso. Então não adianta você querer gritar, você querer espernear, dizendo que não vai fazer, e grita. Isso não adianta. Né? Então eu quero dizer para vocês o seguinte. Vereador Tratino, acho que a condução dos trabalhos está de parabéns. Foram 12 audiências públicas muito rica, e eu tenho certeza que no final a gente vai caminhar para um plano diretor que de fato atenda os anseios da nossa população, e a gente tem certeza que no momento certo a gente vai conseguir votar e aprovar isso aqui nessa casa. Obrigado e boa noite. Boa noite, vereador Pitico. Agora, passar a palavra para o secretário Renato Barandier. Renato Barandier, para proceder a fala. Por favor, com a palavra o secretário Renato Barandier. Vereador Tratino, obrigado pela palavra. Buscarei ser o mais breve possível.